eu queria que você olhasse para quem está perto de você e dissesse assim: como vai ser comigo? Faça essa pergunta: como vai ser comigo? Amém? Abra a sua Bíblia, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 1, versículo 1, ou melhor, capítulo 1, versículo 2. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 1, versículo 2, diz assim: ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha, Ana, porém, Penina tinha, Ana, porém, feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, continua falando conosco, usa-me como um canal de bênção nesta hora. Ninguém veio aqui para ver um homem, todos viemos aqui para ouvir um Deus. Por isso fala conosco, Senhor, não aquilo que queremos ouvir, pois isso é muito pouco. Fala conosco aquilo que precisamos ouvir, para a honra e glória do teu nome, Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém? Eu quero conversar com vocês hoje sobre algo que tem dificultado muitas pessoas na sua caminhada cristã. Pessoas têm enfrentado muitas dificuldades para entender e para achar qual vai ser a maneira e como Deus vai usar você no propósito que Ele tem. Quando nos deparamos com a caminhada cristã, também nos deparamos com alguns modelos, com algumas maneiras de ser usado, de estar inserido, de ser espiritual. E quando olhamos às vezes para essas maneiras ou essas formas, nem sempre nos encaixamos nelas. E quando não nos encaixamos, parece que estamos excluídos. O texto que lemos fala de algo muito comum. Duas mulheres, uma tinha e a outra. Meu Deus, o que é isso? Por que será que uma delas não tem? Pare e pense, o que essa mulher fez de errado para não ter filho? O texto é bem claro, a outra tem. Uma coisa tão normal. Aliás, a maioria delas é quase uma unanimidade. Tem. Por que essa mulher aqui, o texto é bem claro em dizer, ela não tem filho? Se o normal é ter. Como é que vai ser na vida dela? Vai ser diferente? Se todas têm, esse é um processo normal. A menina nasce, cresce, fica moça, fica boba, casa. E depois, engravida. A maioria é assim. Essa é a configuração padrão. Mas aí eu pergunto a você, e quando a configuração muda? E quando as coisas acontecem justamente na sua vida, no seu ministério, na sua família, na sua história, de uma forma diferente?
ela sobressai a configuração pré-estabelecida. Deus não muda princípios, mas muda a configuração. E quando a configuração muda, nós temos tendência a nos atrapalhar. Então escute o que eu vou falar com você. Não se coloca Deus numa caixa. Ninguém estabelece um padrão para Deus agir, para Ele usar e para Ele fazer. Se os padrões que você tem observado não são os seus, isso não te exclui do projeto de Deus. Simplesmente diz para você que você tem que buscar sua experiência pessoal com Deus. Se você buscar padrão ou padrões pré-estabelecidos pelos outros, pode não achar o seu. Isso digo eu, com conhecimento de causa, porque o padrão não é pregar do jeito que eu prego. Esse é o padrão? Não. Aliás, não há espiritualidade nenhuma na minha maneira de pregar. Por quê? Porque ela não está dentro do formato que alguns pré-estabeleceram. Mas e aí? Será que é o Satanás que está me usando? Será, gente? Satanás, assim, está mandando a pessoa aceitar Jesus, pregando a palavra, o Satanás é mudado. Todas as vezes que a configuração muda, as pessoas se atrapalham. Deus tinha um filho para Ana, sim ou não? Aliás, não era um, eram diversos filhos. Porém, a maneira que Deus ia dar filho a Ana não era simplesmente com um ato sexual, mas era com uma fidelidade, um compromisso diferente. Oração e busca. Pastor, mas nenhuma mulher tinha filho em oração. Era só fazer o serviço e pronto. Ou será que alguma mulher, ou a grande maioria delas, na hora que vai fazer, fala assim: Senhor, vou fazer agora. Estou querendo um filho nesse negócio. Você faz primeiro e descobre depois. Para Ana é uma configuração diferente. Mas isso não significa que a história dela vai ser uma história de esterilidade. Isso não significa que ela está excluída do propósito, que não há oportunidade para ela. O que Deus está falando é simplesmente que a sua história não vai ser como a de todos os outros. Dá licença de Deus te usar de uma forma exclusiva. Será que você daria liberdade a Ele de falar com você do jeito que Ele quer? Esse dia encontrei um engenheiro, ele falou comigo: Deus fala comigo nos números. Falei: número? Eu olho por números, sim. Eu falei: você olha por número e Deus te revela? Esquisito. Não pode ser usado assim não. Nunca vi ninguém ser usado com número. Tu já viu? Pois é, mas todos usam. Por quê? Porque está afim. Mas eu não concordo. Dana-se. Ele é o todo poder que decide como as coisas vão. E pronto, ele só não quebra princípio. Certo? Então nós olhamos aqui um quadro aparentemente bem confuso. Porque Ana era para ter filho, porque isso era uma coisa mais normal do mundo. Aliás, o marido dela tinha filho com a outra mulher dele, mas não fazia filho nela, porque para ela seria de fé. Então, gente, não tenta colocar Deus numa caixinha e dizer como é que Ele vai agir, como é que Ele vai fazer. Você vai ter que seguir os seus padrões, porque não vai seguir os seus padrões, vai seguir os padrões dele. Mas todas as vezes, e é isso que eu vou mostrar para vocês, que a configuração muda,
as pessoas se atrapalham. Vamos dar uma olhadinha, e você não precisa abrir ainda no primeiro livro do profeta Samuel. Depois você lê, que eu não sou obrigado a ler tudo. Deus dá um pulinho nas montanhas de Ramá para ter uma conversa com o profeta Samuel. Capítulo 16 de 1 Samuel. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, tendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem enviar-te-ei a casa de Jessé o belemita, porque dentro dos teus filhos me tenho provido de um rei. Então disse Samuel: Senhor, como irei eu? Ouvindo Saul vai me matar. Então disse o Senhor a Samuel: toma uma bezerra dentre as vacas em tuas mãos e diz: vim sacrificar ao Senhor, convidarás Jessé os seus filhos do sacrifício e te farei saber o que há de fazer, ungir-me a quem eu te disser. Então fez Samuel o que dissera ao Senhor, e depois você lê o restante. E aí, então, presta atenção aqui. Deus falou para Samuel: eu vou levantar um novo rei em Israel. Ele é da casa de Jessé. Um dos filhos de Jessé será o futuro rei de Israel. Qual é a configuração? O futuro rei de Israel tem que ser quem? O filho mais... porque essa é a configuração. Samuel está pensando: vamos lá ungir um menino para ser rei, o primogênito. Samuel chega na casa de Jessé e diz: eu vim aqui santificar e ungir a rapaziada. Jessé traz quem primeiro para ser ungido? O filho mais velho, Eliabe. Por quê? Porque essa era a configurar. Quando Samuel vê o primeiro filho, o filho mais, o que ele disse? Certamente está perante o Senhor o seu, porque essa era a configurar. Quando Samuel termina de falar, Deus falou: Samuca, não é esse menino. Quando Deus diz que não é Eliabe, não é o primogênito, algo foi quebrado, algo foi interrompido, um problema está acontecendo. Qual é? Há uma mudança na configuração. Samuel pensou: se não é Eliabe, agora eu também não sei mais de nada nessa vida. Se não é ele, quem vai ser? E agora? Como é que as coisas vão acontecer se o protocolo foi quebrado? Se a configuração não é a que eu saí de casa para cumprir? Samuel fica perdido mediante a situação, e ela fica cada vez pior. Por quê? Porque depois de passar 7 filhos, não era nenhum deles. E contrariando as configurações, quem é que chega? O Davizinho, sujinho, que veio do campo, cansadinho, falou: chamaram. Eu imagino Samuel olhando: esse garoto aí não deve ser não, esse pequenininho aí, o caçulinho. E Deus falou: Samuca, é ele mesmo, unge o menino e vaza. E deixa o restante comigo, porque sou eu que vou fazer, e eu não estou aqui para fazer segundo o que você quer que eu faça. Eu vou fazer do jeito que eu... Glória. E pronto. Obrigado. Mas todas as vezes que Deus faz isso, e aliás, é a maioria, a gente se atrapalha. Por quê? Porque primeiro, falaram para a gente que o que é assim ser uma pessoa espiritual? Tem uma configuração. Espiritual não ri. Olha você sim. Aí você olha e diz: eu não sei se eu usado assim não. Eu nem consigo fazer isso. E se for de outro jeito, as pessoas dizem o quê? Não pode ser assim, porque essa é a configuração que me ensinaram. Isso não é só com a gente não, eu vou mostrar isso em diversos momentos aqui com você. Eu só queria quebrar
isso na sua mente, porque talvez esse seja o grande impedimento de você achar o propósito para a sua vida em Deus. Porque você não está buscando o seu propósito, você está buscando o propósito dos outros para colocar sua vida num padrão que pré-estabeleceram que não é o seu. Olha só, quer ver? Vamos usar outro exemplo. Moisés está conduzindo o povo no deserto, faltou água. O povo começa a reclamar, Deus chama Moisés e diz o que para Moisés? Fere a, e vai sair água. O que Moisés faz? Fere a rocha, tocou, deu uma pancadinha na rocha. O que saiu? O povo bebeu. O tempo passou, faltou água de novo. Sabe que água é um negócio? O povo reclamou. Moisés foi lá e Deus falou assim: ô Moisés, fala com a rocha. Quando Deus falou, fala com a rocha, ou imagina a cabeça do Moisés. Não é fala não, é toca. Lembra da primeira vez como é que nós fizemos? Eu toquei, a água saiu. Então essa é a configuração. Tem que tocar. Alguém vai dizer, ele tocou porque ficou nervoso. Não era para tocar, Deus não mandou tocar, mandou falar. Se ele ficasse nervoso, gritasse com a rocha: água! Não sei por que ele fica nervoso, e porque está nervoso desobedece. Não, o problema não era estar nervoso, é que havia uma configuração que o prendia, que o tornou prisioneiro, que tentava impedir de Deus mudar a configuração para fazer as coisas. Talvez você está esperando ser curado de um jeito e Deus vai te curar de outro. Você está esperando Deus falar com você de um jeito e Ele já está falando com você de outro. Deus quer te usar, você quer ser usado de um jeito e Ele está querendo te usar e te dando oportunidade para te usar de outro jeito. Mas você quer um padrão que não é o seu, porque você acha dos outros bonito. Você acha que eu não acho bonito aqueles caras que pregam, os outros choram, o do pia, aquele mover assim. Nunca aconteceu isso comigo. Poucas vezes preguei, alguém foi batizado no Espírito Santo. Por quê? Porque essa não é a configuração. Eu já reclamei na administração, já falei que eu queria que fosse de outro, porque é um jeito que eu acho bonito, legal, impactante, pirotécnico, mas não é o meu. A minha vibe é outra. Entendeu? O grande problema hoje é que muitas pessoas não se encontram nesse projeto de Deus que você está inserido, que tem espaço para você, que Deus está procurando te usar e ainda não usou, porque você quer ser usado igual os outros. Foi duro para eu descobrir isso, mas depois que eu descobri foi libertador. Quando Deus fala a Moisés, fala com a rocha, eu imagino Moisés. Outra vez eu toquei e deu certo. Para que eu vou falar agora? Ele tocou, saiu água, sim ou não? Sim. O pessoal bebeu, sim ou não? Aí Deus falou: Moisés, tirou ele do grupo e chamou no privado. E falou: Moisés, chega aí.
Eu falei para tu tocar ou para tu falar? Ele não deu certo. Tanto faz. Deus falou, Moisés, deu ruim para tu, mano. Tu não vai entrar na parada não, lá. Tu só vai olhar. Mas tu se lascou nessa. Porque até o camarada que era tão próximo de Deus se atrapalhou quando Deus mudou a configurar. A maioria das pessoas ainda não se encontraram, porque há uma configuração particular, há algo entre você e Deus, que é só seu e dele. Não coloque outra pessoa, outro ministério, não coloque ninguém, é tu e ele, tete a tete, e resolva. Mas essas conclusões pré-concebidas, essas caixinhas emoldurantes, têm atrapalhado as pessoas de se encontrar. Aí você olha a turma do reteté, e você fala, isso aí serve para mim não. Aí você olha aqueles crentes assim, você fala, isso também não é não. E o outro, isso também não é não. Você começa a buscar padrões para você se encaixar nele. E quando você busca 2, 3, até porque nós não temos tantos padrões assim, e você não encontra, você fala, sabe daqui, eu cheguei à conclusão que Deus quer me usar em nada. Eu não me encaixo em nada nesse negócio aí não. Você quer ver? Olha só, um camarada está leproso, uma garotinha fala para ele dar um pulinho em Samaria que tem cura. Lá vai ele para ser curado. Chegou lá na casa do profeta Eliseu. Eliseu falou assim, fala para ele dar um mergulho, 7 mergulhos lá, que ele fica curado. Quando isso aconteceu, o Naamã falou, poxa, eu pensei que eu ia chegar aqui, ele iria sair, botar a mão sobre a minha enfermidade e orar a seu Deus. Por quê? Porque essa era a configuração que estava na cabeça, e Deus falou, não vai ser desse jeito, Naamanzinho. É 7 mergulhinhos na parada e tu fica limpo. Ele falou, mas eu não queria que fosse. Ele está querendo ir embora, porque está frustrado, porque Deus não vai fazer segundo o padrão que ele estabelece. Quando ele está indo embora, tinha uma turma boa andando com ele. Os caras falaram, ô Naamã, nós estamos aqui mesmo, alô. Vai lá e dá os 7 mergulhos na parada. Não é conforme a sua configuração, mas vamos dar um pulinho lá. O que custa 7 mergulhinhos? Rapidinho. Ele foi lá, deu 7 mergulhos e ficou segundo o padrão e não o dele. O nosso desafio hoje tem sido exatamente esse. Essa dificuldade que as pessoas enfrentam na hora de achar um modelo, cujo qual é muito mais fácil copiar um modelo pré-estabelecido do que encontrar em Deus a maneira que Ele vai me curar, encontrar em Deus a maneira que Ele vai mudar o meu casamento, encontrar em Deus a maneira que Ele vai mudar a história da minha vida financeira, de que Ele vai me chamar para um ministério. Por quê? Porque é muito mais fácil eu pegar um projeto pronto e tentá-lo aplicar na minha vida, do que eu buscar uma intimidade com Deus para descobrir o que Ele quer fazer na minha vida e de que forma Ele irá fazê-lo. Essa visão, querido, sabe, ela precisa ser remodelada, reavaliada. É isso. Hoje, grande parte das pessoas se sentem excluídas do projeto de Deus, se sentem incapacitadas de participar, certo, do projeto. Por quê?
Porque todas as vezes que ela busca se inserir, está lá muitas vezes um modelo pronto, que você tem que se encaixar nele. E aí você até tenta, até descobrir que aquele modelo não é o seu, que aquela maneira não é a sua. Aquilo começa a te dar um desgaste. Até que você chega à conclusão que é melhor vir para a igreja e não participar de nada. Você está aí no banco, simplesmente louvar a Deus, adorar, e como diz a maioria das pessoas, eu não me envolvo com nada, pois da maioria das vezes que tento me envolver, sempre acabo vivendo uma frustração, uma decepção. Claro. Você nunca vai descobrir quem você é sem antes descobrir sua missão. Encontrar sua identidade está totalmente entrelaçado com encontrar de uma forma, primária sua missão. Descobrir quem você é nesse contexto, o que você veio fazer. Grande parte das pessoas tem muitos problemas com isso. Vamos pegar Pedro. Um lençol desce com animais. Deus disse: mata e come. Quem foi que disse? O que Pedro diz? Eu não posso comer porque são animais. Deus diz o quê? Não torne impuro aquilo que eu. Na cabeça dele havia um contexto, ok? E quando a configuração ela vai mudar, Pedro se atrapalha, Naamã se atrapalha, Moisés se atrapalha, Ana tem dificuldades para lidar com aquelas mudanças. Nós precisamos, queridos, buscar essa intimidade. A Bíblia diz que há uma multiforme maneira de Deus agir, e não uma uniforme. O grande problema é esse: vamos uniformizar, vamos estabelecer um padrão. E quem não estiver neste padrão, é um padrão de roupa, um padrão de cabelo, é um padrão de vestimenta, é um padrão, certo? É um padrão de postura de rosto, é esse o padrão. Pegou, colocou no padrão, não cumpre a regra, não cumpre a configuração, então está fora. Não dá para se relacionar com Deus dessa maneira. Nós temos hoje a igreja lotada de pessoas capacitadas, de pessoas poderosíssimas, empoderadas em Deus, frustradas, vivendo uma inércia, simplesmente porque ainda não acharam o seu espaço. Por quê? Porque estão buscando a configuração do outro e não conseguem se achar. Os desafios têm estado aí. E como é que nós vamos romper isso? Abrindo a nossa mente. A Bíblia diz que nós precisamos ser transformados pela renovação da vossa mente. Segunda-feira, um culto de campanha, um culto de muitos aqui estão buscando sua. E aí eu perguntaria: por que será que muitos ainda não encontraram? Será que porque não buscam, certo? Numa configuração que não é aquela que Deus vai fazer? Será que não é um conceito pré-concebido, onde você já criou uma diretriz e não abre espaço para Deus fazer de outra maneira? E Deus tem buscado falar e se manifestar, dizendo a você: não vai ser desse jeito. Não vai ser. Quantas pessoas são usadas por Deus e às vezes tem uma visão direta? Às vezes você está no lugar e Deus coloca uma imagem diante dos seus olhos. Quem é usado dessa forma, levante a mão. Tem a experiência às vezes de ver uma imagem. Tem alguém assim? Se tiver, levante a mão. Isso.
Algumas pessoas são assim. Quem nunca viu uma imagem, mas recebe uma intuição forte, que vai se repetindo, certo? De uma forma sequente, e você então começa a desconfiar que é Deus querendo falar alguma coisa com você. Levante a mão, você quer usar desse jeito. Isso aí. Quem costuma às vezes ouvir mesmo, pastor, eu já ouvi. Quem já ouviu, levante a mão. Todo mundo é do mesmo jeito? E aí você pensa, pastor, eu nunca ouvi, senti, nem... Agora eu me lasquei mesmo, pastor, é isso aí. Porque... Gente, eu nunca vi nada. Eu fui num culto, que chegou um anjo muito famoso, não sei o nome dele não. Eu só sei que já tinham falado o nome de Jesus umas 50 vezes e o povo não falou nada. Mas quando um cara gritou, entrou um anjo, menino, a igreja alvoroçou. E o cara falou, o anjo está passeando no corredor. E o povo gritando. E eu falei, gente, cadê esse anjo que eu não estou vendo? Eu fechava o olho, eu não vi o anjo. Eu abri o olho, eu não vi o anjo. E o cara falou que ele estava no corredor, então eu nem olhava para outro canto. Eu queria ver ele no corredor e o cara estava vendo. E eu sei que tem, porque a Bíblia diz que tem anjo. Então o anjo estava passeando e eu não estou vendo. E o pessoal gritando, e aí que eu fiquei doido, porque eu falei, está todo mundo vendo, e menos eu. Pela alegria do pessoal que gritava, porque o anjo... E eu olhava para um lado, um com o olho fechado. Eu falei, então o anjo está assim. Você fecha o olho e vê. Aí eu olhava para o outro estava com o olho aberto, gritando. Eu falei, ele está vendo o anjo com o olho. Eu falei, está todo mundo vendo o anjo, menos eu. Fui ficando frustrado. Quando de repente o cara não gritou, o anjo foi embora. Esperei o culto acabar, falei com o cara que estava do meu lado. Tu viu o anjo? Ele falou, eu não vi não. E eu pensei, estava gritando o que, miserável? Então, se você não estava vendo. Praticamente ninguém viu. Mas quando você se comporta como se tivesse visto, isso empodera você com um grau de espiritualidade acima dos meros mortais. Então tem gente que repete palavras em línguas estranhas porque vê o outro falar. Ele fica tão incomodado com um padrão que não é aquele, para aquele momento que ele está vivendo, que não é aquela experiência, que ainda não é para ele naquela hora, mas ele precisa demonstrar. Então grito. Eu perguntei, eu acho que foram uns 3 ou 4 que estavam gritando com muita força, que eu achei que era por causa do anjo. Eles viram nada. Agora, eu falei desde o começo, não estou vendo. Esse pessoal está todo mundo vendo, por isso que eles gritam aí. Eu não vou nem gritar, porque eu não estou vendo. Se eu estivesse vendo, eu até gritava para fazer barulho assim. Mas no final até quem gritou não viu. Querido, você não está aqui para impressionar quem está do lado. Você não está aqui para impressionar pastor. Você tem que deixar o Espírito Santo te usar do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer. Você está esperando às vezes a cura vir do altar, e o milagre que Deus quer fazer é usar você para tocar a mão em alguém, e esse alguém sair daqui curado. Aleluia! Glória a Deus. Você está entendendo? É essa padronização que tem me assustado, que tem impedido as pessoas de participar disso. Comece a prestar mais atenção o que está sendo cantado, a maneira e as intuições, como Deus está se revelando. Essa pessoa sentou do seu lado aí, não foi de propósito? Ou foi?
Sim ou não? Claro que sim! Eu inverti a frase para complicar você. Claro que foi de propósito. Deus colocou essa pessoa aí do seu lado. Você não sabe nada sobre ela e nem precisa saber, porque a glória não é sua, a glória é de Deus. Quantos aqui já foram usados sem saber? Você falou alguma coisa com alguém, fez alguma coisa, depois a pessoa falou comigo e disse: aquele dia, ou mais cedo, Deus usou você para falar comigo. Você fala: me usou? Que falta de respeito. Me usar e nem visar. Que tal? Quantos aqui já tiveram a experiência de fazer algo para você que era muito simples e era Deus usando você para falar com alguém, para abençoar alguém? Levante a mão. Gente, quase todo mundo, hein? Os agentes secretos. Você entende? Aí muitos hoje com essa teologia maluca, sabe, essa espiritualidade xiita, entende? Estou sentindo, não estou. Isso não significa que o anjo não está aqui, significa que eu não estou aqui. Jesus disse: esse povo me busca com seus, mas seu coração. Gente, hoje o povo está cansado. Eu estou aqui pregando e você está pensando que hora que esse troço vai pagar. Gente, eu tenho que botar uma roupa na máquina hoje, gente. Eu nem jantei ainda, esse culto está acabando já, né? Caramba, amanhã tem tanta coisa para fazer, vou pagar isso. Ainda vou para casa encontrar um marido, meu Deus do céu. Que vontade de ir para o céu. Gente, dois dos grandes homens de Deus não foram vencidos nem por dinheiro e nem por mulher, foram vencidos pelo cansaço. Moisés e Elias. Os caras estavam tão cansados, gente. Elias estava tão cansado. E viaja para lá e come comida dos corvinhos. E a água acabou. Vai para Serep, chega lá. Deus falou que arrumou uma viúva. Se fosse eu ia imaginar que tipo de viúva era. Que Deus preparou para cuidar de mim. Uma viúvaça de um desembargador com uma pensão de 25 mil reais por mês, morando na Sernambetiva. Não é verdade? Chega ele lá, a viúva catando no graveto. É sempre uma aventura andar com o Senhor. É sempre uma aventura. Ô querido, com você vai ser do jeito que Deus planejou para fazer com quem? Com você. Comigo é diferente do outro, porque há uma particularidade. Não é igual com ninguém, porque você é único. É ou não é? É único. Deus vai se manifestar e vai fazer do jeito que Ele quer. Você quer ver? Eliseu estava lá. Chegou lá, a água estava amarga. Deus mandou jogar o quê? Um prato de quê? Para a água ficar doce. Fala aí para mim. Um prato de quê? Açúcar. Fala assim, açúcar. Deveria ser, concordo. Fala assim, mel. Cana. Adoçante. Deus falou para Eliseu: para essa água ficar doce, joga um prato de... É para ficar doce ou para fazer soro? O pessoal está desidratado. Deus manda jogar um prato de... para a água ficar... Que loucura! Não é assim que deveria, segundo a configurar? Pois é, mas Deus faz do jeito que Ele.
Quanto mais rápido você descobrir isso, querido, mais fácil fica, sabe? Mas hoje, o povo cansado, a gente prega. Esse dia, terminando o culto, eu falei assim: quem quer ir para o inferno, diz amém. Pelo menos umas 150, dá para lotar uns 3 ônibus. E aí eu te pergunto, por que o pessoal disse amém? Porque não estava escutando o que eu estava falando. Entende? Então às vezes o pessoal vem, acaba o culto, você fala: e como é que foi o culto? Bom. Bom, menino, bom. Aí pregou o quê? Pregou a palavra. Poderosa palavra. Mas ele leu onde? Ele leu, não. Sei lá onde leu, ele leu lá um negócio assim. Chamou o cara de Samuca. Porque quanto mais eu brinco, mais as pessoas só lembram da brincadeira. Por isso é que eu brinco. Entendeu? Porque é o que o pessoal grava. Pastor, sabe aquela maluca da Samaritana? Que o senhor falou que os caras pegavam ela e tal. E aí ela encontrou com Jesus, achou que Jesus era mais um homem. E aí Jesus falou: aí, entrei na sua vida, mano. Os caras queriam seu corpo, eu quero a sua alma, vou levar você para o céu. Ela falou: caramba, que proposta boa, que homem diferente. Olha só. Enquanto uns queriam me levar para ali, ele quer me levar para lá. Ele lembra de tudinho quando eu falo assim. Agora eu só falar: abra sua Bíblia, Mateus capítulo 3. E o povo não lembra de quase nada. Aí as pessoas perguntam: por que eu só brinco? Porque o pessoal lembra das brincadeiras. É porque às vezes a gente não raciocina. Esse dia eu estava falando sobre sexualidade. Alguém falou assim, os mais antigos, falou assim: ô pastor, isso não é assunto de tratar na igreja. Nós somos conservadores. Eu falei: vocês são muito engraçados, vocês mais antigos. Vocês não falavam, mas tinha 16 filhos, 18, 20. Falar não falava, mas o cerol passava fininho. E olha que eu não vou nem brincar com meu amigo, não é verdade? Diga para quem está do seu lado: comigo vai ser diferente. Mas vai ser. Encontre a maneira que Deus quer te e deixe Ele. Pronto. Se o outro vai gostar, se está nos padrões, se não está. Foi isso que eu fiz da minha vida. Foi isso que eu fiz. Quando eu comecei, o pessoal chamava de quê? Palhaço, besta, sim, animador, anticristo. Já falei isso aqui. O cara falou que eu sou o anticristo. O cara falou. Aí eu falei com ele: se eu sou o anticristo, você é a besta. Aí ele bloqueou eu, não deixou mais falar com eu não. Ele magoou, aquela besta. Eu não. Querido, deixa Deus te usar. Tá vendo? Vocês aqui são novinhos, deixa Deus usar você. Tem que crescer para Deus te usar, não, querida. Tem que crescer para Ele te usar, não. Pode usar lá na escola com seus amiguinhos. Mas pastor, eu nem sei. Você não precisa saber. Você fala: Senhor, o Senhor me usa assim mesmo, sem eu saber. Não quero nem saber que o Senhor está me usando. É só usa. Isso. Entende? Deus não tem problema de idade. Usou um menino para levar 5 pães e 2. Usou uma menina para levar a cura para a casa e usou 2 velhinhos para libertar o povo do Egito. Deus falou com Moisés: Moisés, estou precisando de tu para libertar o povo lá. Moisés falou: vai dar não. Agora eu estou assim, uma idade muito avançada. Osteoporose, bico de papagaio, essa pressão alta. Deus falou: vou arrumar um ajudante para você, seu irmão, outro velhinho.
Foi aquelas 2 carcassinhas para o Egito, não é? Não é? Para fazer as coisas, a um ele usa água, o outro ele manda construir um barco, o outro ele diz, manda fogo do céu. E ele vai fazendo, e chega na nossa vez, tem que formatar. O Mateus escreve para um grupo, o Marcos para outro, o Lucas para outro, o João para o outro, o Paulo para outro, e nós temos que fazer tudo. Mexe a cabeça assim. Isso, agora olha para lá. Ah, sai fora. Com você vai ser do jeito que Deus quer que seja e pronto. Amém? Amém. Se a maneira que Ele vai te usar é como Ele usa alguém que você admira, glória a Deus. Se Ele vai te usar de uma maneira que não está usando ninguém, vamos lá, gente. Ok? O importante é estar nas mãos do Eterno e cumprir a sua missão. Pare de olhar para essa configuração, certo? Pré-estabelecida e querer se encaixar nela. Pode até olhar, se seu ministério estiver dentro dela, entre nele e vá embora. Mas se não for, não se frustre. Se o outro disser que dessa maneira não pode ser usado, fique tranquilo. Entende? O que você não pode é quebrar princípios, ok? É buscar uma vida de santidade em Deus e ficar ligado na maneira que Ele vai te usar. Amém? Você pode ficar de pé nesse momento? Faltam 9 segundos. Isso. Você pode ficar em pé só para quem estava sentado. Você que já estava em pé, só permanecer. Você pode fechar seus olhos? Pode fechar aí, ninguém vai pegar nada seu não. Só porque eu moro em Caxias? Fecha seus olhos, curioso. Deixa eu fazer uma pergunta a você. Pois talvez o problema que te distanciou, que te desanimou, que esmoreceu a sua fé, que te decepcionou, foi tentarem te enquadrar numa configuração que não era a sua. E você, por achar que só existia aquela maneira, aquele ministério, aquela forma, aquela metodologia, você acabou se afastando. Pois é. Você é único. E Deus pode ter criado uma configuração só sua. Diversas vezes Ele disse a homens que não haveria, não houve antes deles e nem depois deles teriam. Não porque eles foram maiores que os outros, mas é porque era algo individual. Se isso te afastou, é hora de voltar. É hora de recomeçar a sua caminhada, pois você faz parte do projeto de Deus. Há espaço nessa obra para você ser usado, não da maneira que pré-estabeleceram, mas numa vida santa que é pedida para todos como padrão, mas numa configuração que pode ser somente sua. Se hoje você está aqui e deseja voltar para os caminhos do Senhor, se hoje você está aqui e talvez nunca aceitou Jesus e tomou essa decisão, porque olhava para as configurações e não havia espaço para você, pois é, Deus quebrou isso nesta noite, para trazer você para Ele e te direcionar através do discipulado. Então, com muito respeito, pois quem age nessa igreja é o Espírito Santo de Deus, e Ele faz do jeito que quer. E se nesta noite Ele quer você, não endureça,
o seu coração. Se hoje você quer voltar para Jesus, hoje você quer recebê-lo pela primeira vez e andar segundo a configuração que Ele tem para você, levante a sua mão e eu quero orar por você agora. Se tem alguém assim, levante sua mão se você hoje quer voltar para Jesus ou recebê-lo pela primeira vez. Tem alguém aqui? Tem ali, ó, tem ali, tem aqui. Deixa eu ver lá atrás, tem? Faz o seguinte, sai do seu lugar e vem aqui à frente, deixa eu orar por você. Sai do seu lugar, você que está tomando essa decisão, vem aqui, fica pertinho de mim aqui, por favor. Vem aqui todos que querem tomar essa decisão. Isso. Sai do seu lugar. Quem levantou a mão assim, está vindo aqui? Tem alguém vindo aqui no cantinho? Levante a mão para mim se tem alguém vindo. Ninguém quer te constranger, quem age aqui é o Espírito Santo de Deus. Ninguém quer te pressionar, não é nada disso. Isso, vem para cá. Isso. Nessa configuração de Deus cabe você. Isso. Há espaço para a sua vida. Fica aqui. Tem mais alguém? Isso. Vem para cá. Não fica com vergonha não. Isso. Glória a Deus. Vem para cá. Isso. É isso aí. A sua mão. Isso. Quando Ele Vem pra cá, vem. a sua Tem espaço para você aqui. para mim. Isso. Vem para cá, querido. É um culto racional. Pobre, Ninguém está fazendo uma lavagem cerebral em você. Não é isso. Você pode ponderar. Você pode criar alguns questionamentos na sua mente agora, e o Espírito Santo vai convencer você que esta é sua noite. É Ele que faz isso e mais ninguém. Tem mais alguém? Faça assim, ó, e eu espero você. Se tem mais alguém? Tem? Não, eu vou estar orando. Isso. Glória a Deus. Isso. Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Deus e sem sem Jesus. Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Vocês que vieram aqui à frente, olhe para mim, todos vocês. Eu não sei qual é a configuração que Deus vai usar vocês. Eu não sei. Eu não estou preocupado com ela. Porque a maneira que Ele quiser te usar vai ser o melhor para você. A maneira que Ele quiser fazer vai ser o melhor para você. Pedro disse algo muito importante. Mais importa agradar e a obedecer a Deus do que aos homens. Isso. Vem cá, querido, sua alma vale mais que o mundo inteiro. Pode vir devagarzinho, está com dificuldade de andar. Isso. Mas saiba que há espaço para você. Amém? Você faz parte desse projeto. Amém? Amém? Isso. Então, vai ser como Deus, mas vai ser. A cura pode não acontecer do jeito que você planejava, do jeito que os médicos planejavam, mas você vai ser curado. Amém? Sua casa vai ser abençoada, seus negócios serão abençoados do jeito que Ele. Pronto. Amém? Você pode estender suas mãos para cá, igreja, e nós vamos abençoar essas vidas. Pai, muito obrigado nesta noite por essas vidas que se rendem no teu altar. Em nome de Jesus, que elas encontrem a configuração e o processo para cumprir a vontade, para cumprir o chamado. Escreve seus nomes no livro da vida, de onde jamais será retirado, pois a decisão que eles tomam aqui hoje será trocada apenas por uma coroa de glória no teu reino. Abençoa a nossa vida, a nossa história, porque sabemos que somos
individuais, fomos escolhidos e chamados no ventre de nossa mãe. Somos uma bênção e seremos usados e cumpriremos o propósito que o Senhor tem para nós. Muito obrigado, Senhor. Te louvamos em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor, pastorzão?